Eu estava aqui pensando sobre a fala de Jesus para seus discípulos, quando disse: Vocês são o sal da terra, e se o sal perder o sabor, não presta mais para nada a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Fiquei pensando sobre o porquê que Jesus comparou os seus discípulos com o sal. E me veio à mente de que o sal, em primeiro lugar, ele é algo imprescindível a todo ser humano. Ninguém pode viver sem sal. Nenhum ser humano pode viver sem o sal. O sal é essencial para a vida. Então, quando Jesus compara seus discípulos com o sal, ele está dizendo: vocês são essencial para esta vida, para esse mundo, para esta geração. Não dá para ter uma vida normal sem vocês. Em segundo lugar, o sal ele tem como característica peculiar dar sabor. E no mundo em que a gente vive tão angustioso ou angustiante, de tanta ansiedade, de tanta tribulação, de tanta tristeza, de tantas guerras, de tantos conflitos, você dar sabor a esta vida, a esta existência, a esta sociedade adoecida, é de fato de suma importância. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é: vocês vão dar sabor a esse mundo, vocês vão dar sabor a essa vida, vocês vão passar para as pessoas esse sabor que elas tanto buscam, que elas tanto precisam para que suas vidas encontrem o verdadeiro sentido de existir. Em terceiro lugar, o sal, ele também tem como característica conservar, preservar. E a gente tem ouvido tantas verdades, é um mundo tão plural em termos de verdades, onde não há uma verdade absoluta. Até no próprio meio cristão, são tantos evangelhos, são tantas mensagens em nome de Cristo, em nome de Deus, mensagens enganadoras, mensagens deturpadas, mensagens adulteradas, totalmente distorcida. E o sal, nesse sentido, ele nos lembra que nós estamos aqui como discípulos para preservar, para conservar a verdadeira mensagem do Evangelho, o verdadeiro sentido do Evangelho, aquilo que Cristo disse, aquilo que o Cristo quis dizer, aquilo que o Cristo ensinou. Nós, como sal da terra, como discípulos de Cristo, temos o papel, a incumbência de preservar, de conservar, sem se deixar misturar. Esse é um papel fundamental do discípulo, como sal da terra. Em quarto lugar, o sal, ele tem outra característica que me chama muita atenção, porque o sal, você utiliza ele em quase tudo. Ele se deixa, de certa forma, ele se adapta, ele se deixa adaptar-se. Seja numa receita salgada, seja numa receita doce, seja numa situação medicinal, ou alimentícia, ou em outra situação, o sal ele adapta-se, sem perder a sua essência, ele adapta-se. E a igreja de Jesus, o discípulo de Jesus, ele não tem uma fórmula, ele entra na sociedade, ele está lá em todas as sociedades, sem precisar dizer eu estou aqui, sem precisar dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus é como disse Jesus, está dentro de vós. O reino de Deus externamente não precisa de um CNPJ, de um terreno, de uma geografia, de um local físico, para ele dizer que está presente. O reino de Deus está
dentro de nós. O discípulo carrega essa mensagem dentro de si e ele a transmite aonde ele chega, no seu comportamento, na sua linguagem, no seu estilo de vida. Ele se adapta sem se misturar no sentido de perder a sua essência. É uma qualidade linda do sal. E por último, eu diria que, entre tantas outras que possam ainda existir, mas é o que me chamou a atenção na minha reflexão, é que o sal ele tem uma personalidade forte, aonde ele está, todo mundo nota a sua presença, e quando ele não está, todo mundo nota a sua ausência. Numa comida, todo mundo percebe quando tem sal e todo mundo percebe quando tem sal ou quando não tem sal, todo mundo percebe. É perceptível, ele tem presença marcante. Quando o discípulo de Jesus está como sal, todos notam, todos percebem, é perceptível. E eu acho que é nesse sentido em que Jesus disse: o mundo saberá que sois meus discípulos quando vos amardes. A presença do sal, a presença do algo marcante, do algo que não se deixa confundir, que não se deixa invisível, imperceptível. Esse é o sal. A minha oração, portanto, é que o Espírito Santo nos ajude a viver essa essência do sal, a ser esse sal para essa sociedade, para nós mesmos, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para o meio em que vivemos, para a própria Igreja de Deus da qual fazemos parte, seja no ambiente religioso ou não religioso, que sejamos esse sal que causa diferença,